Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, feriado, dia 12 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o fim da produção do Galaxy Note 7, novo capítulo na polêmica entre a Apple e o desenvolvedor do aplicativo Dash, atualizações bacanas do Pokémon GO, o Skype e o Dropbox, e o Yahoo roubando feio no jogo para tentar conter a debandada de usuários do Yahoo Mail. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre algumas atualizações de aplicativos. Primeiro, eu vou falar do Snapchat, que parece que resolveu lançar de uma vez as mudanças que eu comentei no episódio de ontem. Num primeiro momento, eles tinham dito que iam experimentar só com alguns usuários de Android, mas ontem mesmo as playlists e o novo comportamento das histórias apareceram numa atualização do app pro iOS e pro Android. Aliás, obrigado pra todo mundo que me falou sobre isso no Twitter. Em segundo lugar, quem também ganhou uma atualização ontem foi o Pokémon GO. Agora, quem capturar a mesma categoria de bichos repetidas vezes vai ter mais chance de se deparar com Pokémons raros dessa categoria lá na frente, e eles adicionaram algumas novidades aos ginásios, à incubadora e implementaram correções de bugs. Já outro app que foi atualizado foi o Skype, que adotou o recurso do iOS 10 que faz as ligações de áudio aparecerem como se fossem nativas, mesmo com a tela bloqueada. E por último, sobre atualizações de apps, o Dropbox para iOS ganhou uma montanha de novidades bem legais. Agora dá para assinar documentos PDF direto no app, ele foi adaptado para funcionar dentro do iMessage para facilitar o compartilhamento de arquivos, ele ganhou um widget para já escanear, criar documentos ou acessar arquivos recentes mais rapidamente e também adicionou o recurso Picture in Picture para reprodução de vídeos, que fazia bastante falta. Comentando o lançamento, o Dropbox falou que está trabalhando num novo update que vai trazer a compatibilidade com a tela dividida do iPad, que vai deixar ele ainda melhor. Ontem, a Prefeitura de São Paulo decretou uma mudança na cobrança do imposto de rodagem para apps tipo Uber. O objetivo dessa mudança é impedir o monopólio e por isso as empresas que rodam mais vão ter que pagar mais. Na prática, essa mudança foi feita para segurar um pouco o Uber frente à concorrência, já que eles têm hoje 90% das vagas que a Prefeitura disponibilizou para serviço de carro por aplicativo. Agora, o custo da taxa, que era de 10 centavos por quilômetro, vai aumentar para até 40 centavos por quilômetro, dependendo da distância que todos os carros de um mesmo serviço percorram juntos ao longo de uma hora. E agora o assunto é o Yahoo, que segue se esforçando para perder a chance de ser comprado pela Verizon. A novidade da vez é que a empresa desligou o serviço de encaminhamento de e-mails numa tentativa de forçar a galera a desistir de abandonar o Yahoo Mail por causa daquele escândalo de espionagem. Sem o encaminhamento de e-mails para um novo endereço, o pessoal que estava pensando em migrar para fora lá fica preso ao Yahoo Mail e, de acordo com o Yahoo, essa ferramenta só está fora do ar porque está em manutenção, que não faz o menor sentido. Segundo a Associated Press, o Yahoo desligou esse recurso no começo do mês, mas ele continua funcionando normalmente para quem já estava com ele ativo. Manutenção estranha essa, né? Enquanto isso, a Oculus deu início à pré-venda dos Oculus Touch, que são os controles que eles fizeram para a galera poder interagir com objetos durante as experiências imersivas. Eles custam $200 e podem ser comprados no site da companhia para quem mora ou estiver de passagem pelos Estados Unidos. E falando na Oculus, a empresa publicou uma atualização para o headset Gear VR que torna ele incompatível com o Galaxy Note 7. Quem tenta usar o visor imersivo agora com o Note 7 só consegue ver uma mensagem falando que, sem chance, porque vai que ele pega fogo na sua cara, e recomenda que a pessoa entre em contato com a Samsung para falar sobre o dispositivo. E já que eu tô falando do Note 7, a Samsung finalmente tomou a decisão correta e anunciou que esse é o fim da linha pro aparelho. Um dia depois de ter anunciado o que eles chamaram de pausa temporária, eles falaram que decidiram encerrar definitivamente a produção, o que causou uma queda de um pouco mais de 7% nas ações da empresa e fez ela perder coisa de $17 bilhões em valor de mercado. Em meio a isso tudo, ela ainda não disse como que ela vai fazer para recolher todos os aparelhos que estão em circulação, isso provavelmente vai ser acertado com os órgãos regulatórios de cada país onde eles estavam sendo vendidos, mas ontem um site chamado XDA Developers publicou um vídeo mostrando uma caixa de devolução que a Samsung está enviando para alguns clientes. Essa caixa vem com um forro que não pega fogo e com luvas para a pessoa manipular o aparelho enquanto ela prepara a coisa toda para devolver. Eles publicaram um vídeo mostrando esse kit e eu deixei ele aqui na descrição, caso você queira ver. Ainda sobre a Samsung, a empresa anunciou um computador novo chamado Art PC Pulse. Ele é cilíndrico, bem parecido com o Mac Pro, só que ele vem com uma caixa de som bem parruda embutida, feita inclusive pela Harman Kardon.
A versão mais básica dele vem com 256 GB de espaço SSD, 8 GB de RAM e um processador Core i5 e está aparecendo em pré-venda lá na Amazon custando a partir de $1.200. Existe também uma versão mais parruda com i7, 16 GB de RAM e um segundo drive, um HD de 1TB e essa vai custar 1.600 obamas. E por último, sobre a Samsung, ontem foi o primeiro dia do julgamento do recurso dela no caso de defesa contra a acusação de cópia da Apple. Ela está pedindo para a Suprema Corte Americana que a pena de $400 milhões seja reduzida e tudo indica que o tribunal está se mostrando solidário ao pedido da companhia. Esse caso está previsto para durar até, metade do ano que vem, ou seja, ainda tem bastante chão pela frente, mas ele já começou com uma boa notícia para a Samsung, o que tem sido uma raridade ultimamente. E já que eu falei sobre a Apple, ontem a empresa publicou o quarto beta da próxima versão do macOS Sierra, mas não liberou o novo beta público do iOS 10.1 como a gente esperava. Já uma outra coisa que ela liberou foram os números que ela reconhece como oficiais em relação à adoção do iOS 10. Ela disse que, ao contrário da estimativa da empresa Mixpanel que eu comentei ontem, o iOS 10 está instalado em 54% dos dispositivos, isso levando em conta os acessos da App Store no dia 7 de outubro. E para quem está esperando pelo lançamento dos novos iPhones aqui no Brasil, uma boa notícia. A Anatel homologou as baterias dos novos aparelhos, foram 12 baterias diferentes no total, o que confirmou que os modelos que vão ser vendidos aqui, provavelmente a partir do mês que vem, vão ser o A1778 para o iPhone 7 e o A1784 para o 7 Plus, como já vinha sendo especulado. E por último, sobre a Apple, apareceram novas informações sobre o banimento do desenvolvedor do aplicativo Dash e ele próprio voltou a se pronunciar sobre o caso e aumentou ainda mais a polêmica dessa história toda. Primeiro, o que aconteceu no fim das contas foi o seguinte: existia uma segunda conta associada à conta dele e foi essa conta que fez as bobagens lá na App Store. Essa conta tinha outros 25 aplicativos e vinha encomendando os reviews falsos. De acordo com a Apple, como eu disse ontem, ela tentou avisar essa conta para parar de fazer isso, mas a coisa continuou, eles baniram as duas contas de uma vez já que elas estavam associadas. Agora, segundo o desenvolvedor, isso tudo é um grande mal-entendido. Ele falou que essa segunda conta é na verdade de uma prima dele e que ele criou essa conta há uns 4 anos para ajudar ela a começar a programar. Ele disse que não sabia que essa conta estava associada ao perfil dele, ao cartão de crédito dele, aos dispositivos de teste dele e à conta bancária dele. E para piorar, ele publicou um post detalhando as diversas conversas privadas que ele teve com a Apple para tentar resolver a situação. Ele publicou ainda uma gravação secreta de uma ligação telefônica que ele teve com um representante da Apple em que eles tentam chegar a um acordo para resolver o problema. O representante fala que a Apple está disposta a restabelecer a conta dele se ele fizer um post explicando exatamente o que foi que aconteceu, esclarecendo que a Apple não baniu ele por engano, como ele tinha dito no começo, mas no final das contas ele acabou não fazendo isso. Ele acabou decidindo publicar todas essas informações, incluindo a gravação que ele fez sem o representante saber que estava sendo gravado, o que definitivamente matou qualquer chance dele poder voltar a desenvolver coisas na App Store. Agora deixa eu dar uma dica rápida para você que é desenvolvedor. Ontem o Facebook lançou um novo gerenciador de pacotes de JavaScript chamado Yarn. Ele foi desenvolvido inicialmente como uma ferramenta de uso interno do Facebook para suprir melhor as necessidades da empresa, mas conforme o tempo foi passando, outros desenvolvedores de outras empresas tipo o Google passaram a complementar o projeto, que foi ganhando corpo e virou um produto final. Se você quiser dar uma espiada no Yarn, que promete oferecer um upgrade de performance em projetos de qualquer tamanho, é só acessar o link que está aqui na descrição do episódio. E por último, eu vou falar sobre o relatório de um grupo californiano de proteção à privacidade que mostrou que o Facebook, o Instagram e o Twitter forneceram para uma companhia chamada Geopedia dados a respeito das atividades de diversas pessoas. O que essa organização faz é vender uma plataforma de monitoramento social para a polícia, para que manifestantes e ativistas possam ser identificados e presos com mais facilidade. Esse relatório mostrou como, durante vários protestos nos Estados Unidos, a Geopedia forneceu informações precisas de diversas pessoas para a polícia, o que conseguiu até fazer com que a polícia prendesse pessoas antes mesmo delas chegarem na manifestação. O relatório disse ainda que quando o Facebook e o Instagram, que é do Facebook, ficaram sabendo disso no mês passado, eles revogaram o acesso que a Geopedia tinha às APIs deles, e enquanto isso o Twitter, para variar, ficou meio ali em cima do muro, sem saber o que fazer, e só ontem falou que também tinha feito a mesma coisa. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje.
Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/lupomatinal se você quiser contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou! A taxa, que era de 10 centavos por quilômetro, vai aumentar para até 40 centavos por quilômetro. E já que eu citei a Apple, ontem a empresa publicou o quarto beta público e de desenvolvedores.